Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros, as correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Senhor Deus e Pai, Deus, nós oramos mais uma vez a Ti, Senhor. Oramos a Ti com total dependência Tua e pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, iluminar a Tua palavra em nossas vidas e que possamos ouvir atentamente a Tua palavra, aceitá-la em nosso coração e que ela possa fazer a transformação que o Senhor assim o deseja. Deus, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos o Salmo 1, né? E ele faz parte de uma grande coletânea. O Saltério, né? Ou o livro dos Salmos, como a gente frequentemente chama, ele é uma coletânea de 150 poemas, né? De 150 cânticos, porque não necessariamente todos são cânticos, mas são poemas que podem ser ritmados e cantados, mas eles expressam, os 150 salmos, eles expressam diversos tipos de sentimento e de forma da relação do homem com Deus, da maneira como o homem se entende com o Senhor, da maneira como o homem interpreta aquilo que ele está vivendo na sua vida, na sua realidade. O Salmo é um grande desabafo da alma. Se a gente pudesse fazer uma comparação com os outros livros da Bíblia, a gente consegue perceber que os Salmos é palavra de Deus, mas parece que ao mesmo tempo é palavra nossa sendo palavra de Deus, porque nós conseguimos nos identificar com os Salmos de forma muito próxima. E os Salmos, ele vai ser aquilo que vai ser mais citado no Novo Testamento. Jesus Cristo cita por muitas vezes os Salmos e ele coloca os Salmos exatamente como aqueles cânticos e aqueles clamores que pediam e anunciavam a ação de Deus sobre a vida humana, que tem como seu ápice a vinda do Messias. Então, os Salmos, e se nós pegarmos as nossas Bíblias, algumas elas vêm com a divisão. Os Salmos ele está dividido em 5 grandes blocos, 5 grandes livros. Provavelmente essas 5 divisões, ela é uma alusão ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia, né? A lei de Moisés. E os Salmos, eles têm também uma característica interessante, irmãos, que é a questão do paralelismo, a forma como ele é construído. A nossa poesia, ela é marcada por rima. A poesia que nós conhecemos e que fazemos em português é uma poesia marcada por rima. Então nós pegamos ali a sílaba ou a palavra que tem uma igualdade sonora e nós colocamos ela para fazer essa rima, para dar esse vigor a uma poesia. Os salmos hebraicos, eles são diferentes. Eles têm como ponto-chave da sua estrutura o paralelismo. E o que seria esse paralelismo? Isso é muito importante para a gente poder entender esse salmo primeiro aqui. O paralelismo, ele é uma espécie de rima de ideias. Então, não necessariamente você tem uma igualdade sonora, mas você vai ter aqui dentro dos salmos uma ideia que é apresentada e que depois ela é retomada ou expandida.
Então, se nós analisarmos o Salmo primeiro, ele tem exatamente essa estrutura. Ele apresenta os bem-aventurados e ele apresenta aqueles que são os ímpios. E ele vai fazendo o tempo todo uma expansão, dizendo o que são os bem-aventurados, o que são os ímpios. Ele vai aumentando essas definições e no final ele conclui qual seria o destino de cada um deles. O Salmo primeiro, ele está aqui no início do saltério de forma muito estratégica. Esse salmo, ele é como se fosse uma espécie de introdução. Ele coloca a vida e qual é o comportamento do homem que ama o Senhor, e todo o salmo vai estar exatamente exaltando essa diferença daquele que está com o Senhor e daquele que não está. Ele é um salmo primeiro, é um salmo de sabedoria. Então ele traz para as nossas vidas um ensino que deve se refletir de forma prática. Todo ensino, isso é muito importante, todo ensino do Senhor não deve nunca ser um ensino apenas no campo teórico, apenas no campo cognitivo. Todas as vezes que a gente fala que Deus nos ensina, Ele nos ensina para que aquele ensino possa ter reflexo em nossa vida. Nós não aprendemos nada das Escrituras, nós não aprendemos nada sobre Deus, sem que isso não tenha efeito sobre nós, senão isso seria inútil. Por isso que muitas vezes algumas pessoas que fazem teologia ou que estudam teologia acabam entrando num caminho um tanto complicado, porque quando você aprende sem que o aprendizado de Deus faça efeito na sua vida, você simplesmente acumula conhecimento e aquele conhecimento se torna algo supérfluo, superficial, e isso não pode acontecer com o Senhor. Então o Salmo primeiro é essa grande introdução, ele está estrategicamente colocado no início, e ele é maravilhoso porque ele está aqui falando exatamente a realidade do homem que serve ao Senhor e daquele que não serve. Ele começa no Salmo primeiro com o termo bem-aventurado. O termo bem-aventurado, a palavra hebraica que é traduzida para bem-aventurado, ela também vai ser traduzida na língua grega para uma outra palavra correspondente. Bem-aventurado pode ser traduzido como felizes, ou que felizes são, ou qual felicidade tem aquele que não anda no conselho dos ímpios. A palavra bem-aventurado, ela é uma palavra que no seu hebraico dá um sentido de caminhada, de jornada. Ou seja, biblicamente, bem-aventurado ou felizes são aqueles que estão caminhando, são aqueles que estão continuamente numa marcha de alegria junto com o Senhor. Por isso que os Salmos aqui, ele está dando primeiro a definição de felicidade. Ele está dizendo aqui que, diferente do que as pessoas entendem a felicidade como a resposta daquilo que você tem, então você é feliz porque você conseguiu ter as coisas que você queria. Biblicamente, a felicidade, ela na verdade é uma marcha da vida com o Senhor. Se você tem o Senhor com você, então automaticamente você agora está caminhando em felicidade, você está marchando em felicidade, e essa caminhada, ela é uma caminhada contínua, ela é uma caminhada crescente. Deus, ao nos salvar, nos confere felicidade, nos confere paz, satisfação, e nós caminhamos com Ele, e então caminhamos numa alegria contínua, que será completa quando nós estivermos com Ele. Então, bem-aventurado é aquele que não anda, e é interessante porque se o termo bem-aventurado dá uma ideia de marcha, o salmista aqui ele está fazendo um contraponto, ele diz assim, bem-aventurado é aquele que não anda. Então, aquele que marcha feliz é aquele que não anda. Então, para você ser feliz, você precisa marchar, andar, mas andar não com os ímpios, como ele vai falar aqui após, mas você precisa andar, marchar com o Senhor. A companhia da sua vida, aquele que está junto com você no processo de caminhada da vida, precisa ser o Senhor. Se o Senhor estiver com você na caminhada da vida, então você é feliz.
Se o Senhor não está contigo na caminhada da vida e você está andando a vida sem tê-lo, então você não encontrou e não descobriu ainda a verdadeira felicidade. E é interessante porque hoje há uma tendência de se relacionar com Deus ou de querer fazer e desenvolver um relacionamento com Deus sem que esteja andando com Ele. As pessoas, por meio de uma influência de mundo secularizado, têm cada vez mais tornado Deus como parte da vida, como um aspecto privado ali do campo interno, ali da privacidade, em que a pessoa não expõe aquilo que ela crê. Aquilo é algo reservado, porque ela precisa ter muito bem dividido quais são as áreas da vida dela. E essa tendência secularizada, ela tem criado na mente de muitos a ideia de que ele pode dizer que ama o Senhor, dizer que é do Senhor, mas desenvolver toda a sua vida, todos os seus projetos, tudo aquilo que ele elabora, sem que Deus esteja fazendo parte daquilo. É o que nós chamamos de ateísmo prático. É quando você diz que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. Então, o salmista, ele está dizendo que bem-aventurado é aquele que anda com o Senhor. Feliz é aquele que anda com o Senhor e que vive com o Senhor de forma contínua, em que Deus faz parte da sua vida. E aí ele então faz uma espécie de negativa para definir aquele que não é bem-aventurado. E ele diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui há uma crescente também, aqui há uma escala ou um estágio da desobediência. Se você reparar muito bem aqui, você vai ver que anda, detém e se assenta. As palavras usadas, elas são palavras que têm uma correlação. Ímpio, a palavra ímpio, ela dá uma ideia daquele que é uma pessoa perversa. Pecador é quem erra o alvo, quem faz aquilo que é diferente ou aquilo que não deveria. Enquanto que o escarnecedor dá a ideia de zombador, de quem ridiculariza. Então as palavras aqui, elas têm os seus significados à parte, mas elas são correlatas. E aqui há uma tendência, uma crescente. O indivíduo, ele anda, ele para e ele se assenta. É como se houvesse um conformismo crescente no sujeito que não anda com o Senhor. É como se ele fosse aos poucos sendo levado, sendo moldado, sendo tragado por aquilo que vai de encontro à vontade de Deus. Andar é ouvir o conselho, ouvir aquilo que é colocado e tomar aquilo como algo de mesmo valor que a vontade do Senhor. Andar no conselho dos ímpios dá uma ideia de alguém que ouve ensinos e ideias que são contrárias às Escrituras e que dá um apreço a essas ideias, que diz que essas ideias têm o mesmo peso da Bíblia. Há muitas pessoas hoje, queridos, que estão olhando para o que o mundo ensina e fazem uma igualdade com aquilo que a palavra de Deus ensina. Há pessoas hoje que olham para o que o mundo apresenta com as suas diversas transformações e dizem assim: ah, mas isso era no passado, hoje já não é mais assim. A sociedade hoje já entendeu que as coisas se modificaram. Hoje as pessoas já descobriram que é desse jeito e é desse jeito. E as pessoas simplesmente olham para o que a Bíblia diz e colocam o que o mundo, o que essa mentalidade atual apresenta como igual às Escrituras e, na verdade, colocam inclusive acima das Escrituras. Aqui o primeiro movimento, o primeiro estágio do pecado é exatamente esse: é quando você olha para o que o mundo está ensinando, olha para o pensamento que é colocado e você começa a ver esse pensamento como igual ao que Deus revela através da sua palavra.
E você então começa a avaliar que obedecer a um e outro seria a mesma coisa. Mas o estágio da desobediência, ele caminha um pouco mais, e ele diz assim que ele anda e ele se detém. E aí se deter é exatamente ficar parado, é agir como o ímpio age, é agir, é ter comunhão com aquilo que ele faz. Há pessoas que começam primeiro ouvindo os conselhos maus. Elas começam a dar importância àquilo que é colocado e diminuir a vontade de Deus através das Escrituras. Depois de um certo tempo, essa pessoa está praticando aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ele está detido no caminho dos pecadores, fazendo aquilo que o Senhor desagrada. E por último, o salmista diz que ele se assenta na roda dos zombadores. E aqui é como se fosse o último estágio da desobediência, porque ele está à vontade com aqueles que não somente desobedecem ao Senhor, mas que zombam da vontade do Senhor. Quando rir de Deus e ridicularizar do Senhor se torna um modo de vida, pode ter certeza que essa pessoa chegou ao fundo do poço. Quando aquilo que faz parte da vontade de Deus, quando o próprio Deus torna-se objeto de escárnio, porque você pode observar que muitas vezes é preso um indivíduo que cometeu um crime, que fez determinado furto, e quando esse sujeito é colocado ali, ele tem um respeito, muitas vezes por uma figura pastoral, pela figura do padre, ele tem um respeito por uma freira, ele tem um respeito por alguém que de alguma maneira simbolize uma autoridade religiosa. Você vê que aquele sujeito, ele está ali fazendo o pecado, ele está acostumado com o pecado, mas ele ainda não passou a escarnecer e zombar aquilo que representa, ou para ele representa o Senhor. Mas quando o indivíduo simplesmente não somente faz o que é errado, mas ele passa a zombar o que é do Senhor, esse homem está caminhando a passos largos para o destino que o salmista irá colocar. Então o salmista está dizendo, olha, se você quer ser um bem-aventurado, se você quer ser um feliz, se você quer ser alguém que descobriu a melhor forma de viver a vida e quer viver desse jeito, primeiro, você não escute os conselhos, não dê importância àquilo que o mundo apresenta. Segundo, não se contamine com as práticas do mundo. E terceiro, não zombe do Senhor. Aqui há uma negativa do que o indivíduo não pode fazer. Mas a vida cristã, ela não é uma negativa. A vida cristã, ela é uma vida ativa. Quando a gente é mais jovem, eu lembro, porque cresci em um ambiente bem, de certa forma, religioso, ser cristão era definido pelo que você não fazia. Então você quer ser crente, você não faz isso, você não faz isso, você não faz isso. Nem jogar bola podia, porque ser crente também não joga bola. E a vida cristã era definida na negativa. Então o que é ser cristão? Ser cristão é não fazer essas coisas. Mas isso é um equívoco, porque ser cristão não é uma vida de negativa, mas é uma vida ativa. Ser cristão não é deixar de fazer, mas é fazer o que é certo. É viver da forma correta. E aqui então o salmista vai dizer, pelo contrário, bem-aventurado é o homem que o seu prazer está na lei do Senhor. Aqui a ideia de lei não é somente o Pentateuco, não é somente os 10 mandamentos, mas a lei aqui, a Torá, dá a ideia de vontade de Deus, de desejo de Deus, da expectativa que Deus tem que os homens façam, do comportamento humano que os aproxima de Deus e aquele comportamento que os leva à santidade. Então o salmista está dizendo, olha, esse homem, o seu prazer está na lei do Senhor. E aqui há novamente um contraponto extremamente importante com a nossa sociedade. Porque para a nossa sociedade hoje, prazer é sinônimo de ausência de regras. Prazer é sinônimo de ausência de lei, ausência de limites.
Então, para as pessoas desfrutarem de prazer, segundo a filosofia de vida atual, você não pode ter regras. Toda vez que você delimita regras, toda vez que você delimita especificidades ali, que você impõe limites, você fez com que as coisas perdessem o prazer. Essa ideia de ausência de lei é um equívoco muito grande, porque ser ausente de lei, ser como palha que o vento carrega, é exatamente a receita para ser infeliz e não ser bem-aventurado. E o texto aqui está dizendo que a satisfação dele está na vontade do Senhor, está na lei de Deus. A satisfação dele é ser guiado pela palavra de Deus. E aqui há um ponto importante para que nós possamos avaliar a nossa vida. Deus realmente te dá satisfação? Obedecer a Deus, cumprir a sua vontade é algo que te dá satisfação? É algo que brota de dentro de você? Porque prazer aqui não é obedecer simplesmente porque foi mandado. Prazer aqui não é fazer porque você tem medo de ser punido. Prazer é fazer algo que lhe traz satisfação. E o salmista está dizendo que aquele que é bem-aventurado, ele tem prazer, ele se delicia na lei do Senhor, ele se delicia na vontade do Senhor. Ele é guiado pela palavra, ele é diferente daquilo que o mundo apresenta e ele é feliz, ele tem prazer porque vive assim. Então ele tem prazer na lei do Senhor e diz que ele medita nessa lei dia e noite. Meditar na palavra. Esse tempo que é colocado aqui na palavra meditar é um tempo imperfeito, ou seja, não é uma coisa que faz e acaba, mas é uma coisa contínua. Ficar meditando na palavra. É algo que é feito de maneira, é um ato contínuo. E meditar é ruminar, é você ficar balbuciando as palavras. A ideia é exatamente sussurrar as palavras para si. Eu lembro que quando eu era garoto, pequeno, minha mãe mandava comprar coisas no mercado. E era terrível, porque se não levasse a lista, era quase certo que ia esquecer alguma coisa. E a maneira que a gente fazia, e eu sei que não era somente eu, mas a forma que a gente fazia era meio que cantar o que tinha sido mandado pegar, e você ia repetindo aquilo até chegar na venda, até chegar lá no mercado. E eu saía de casa repetindo ali, né? Feijão, é o óleo, é o não sei o que e tal. E ia falando aquelas palavras. O problema era quando encontrava alguém conhecido no meio da estrada, que aí você parou, desfez ali a lista todinha. Mas a palavra meditar aqui, ela é exatamente essa ideia. De você ficar ruminando algo, de você ficar meditando algo de som baixo, de você repetir algo para si mesmo, de maneira que aquilo seja internalizado dentro de você. É interessante que, às vezes, há dois extremos. Há pessoas que acham que o devocional que é feito diariamente, ou seja, tirar um horário do dia, um momento do dia, que aquilo ali é suficiente, que é como se ela estivesse dando uma parte do dia e aquilo ali já basta. Então ela tira 10 ou 15 minutos, faz um momento de oração, faz uma leitura da palavra, e para ela aquilo ali já foi, já serviu. Há outros que acham que esse momento de devocional, a pessoa pergunta, você ora? Eu oro todo momento, quando eu estou no ônibus, quando eu estou no carro, quando eu estou no trabalho, quando eu estou andando pela rua, eu estou orando. Que bom! Isso não deixa de ser ruim, mas ela não tem um momento específico para que ela ore, para que ela leia, para que ela possa ler a palavra e receber da palavra. E aqui então o texto está dizendo que nós ficamos meditando, e para meditar você precisa ler, e depois que você lê, você não pode esquecer, você tem que meditar. Então aqui há uma correlação, as duas coisas estão juntas e se completam. Eu tenho um momento específico para que eu possa ler a palavra de Deus, mas eu não pego depois desse momento e esqueço tudo. Não, aquilo ali vai ficar
ruminando, aquilo ali vai ficar se repetindo na minha mente durante todo o dia, durante todas as minhas atitudes. A palavra de Deus, ela fica se repetindo. E imaginem vocês, se nós fizéssemos a meditação diária, todo momento na palavra de Deus, quantas atitudes nossas, quantas falas nossas que seriam evitadas. Imagine se quando você estivesse tomando as decisões de falar, de fazer, você estivesse ali meditando e repetindo a palavra do Senhor, repetindo aquilo que Deus ensina através da sua palavra, quantas coisas erradas e quantas decisões equivocadas seriam evitadas, porque você estaria com a mente voltada para o Senhor, meditando nele e não necessariamente pensando no que você acha ser certo. Então, bem-aventurado aquele que não anda dessa forma, mas que tem o prazer na lei do Senhor e que medita nessa lei dia e noite. E aqui agora vem a comparação que diz que esse homem vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros. A árvore é uma das simbologias que Deus usa para falar sobre o seu povo. E a árvore aqui não é uma árvore que nasceu de forma solta. Ela não é uma árvore selvagem. Ela não é uma árvore que nasceu de forma improvisada. Ela foi plantada cuidadosamente em um lugar que receberia provisão de água para que ela pudesse cumprir o seu papel como árvore. Então aqui Deus está falando que o homem que vive tendo prazer na lei do Senhor e meditando nessa lei dia e noite, ele é uma árvore plantada junto a ribeiros. Ele é alguém que está junto à provisão que o faz crescer forte e saudável. Ele é alguém que, diante das intempéries da vida, diante das mudanças de estações, ele consegue se manter de forma plena e vigorosa. As folhas não murcham, as folhas não caem, não porque ele não está passando pelo inverno, não porque ele não está passando pelo outono, não porque ele não está passando pelas estações e pelas intempéries da vida, mas porque ele tem uma provisão ao seu lado de água que não cessa, que faz com que ele continue. Deus está dizendo que quando nós formos bem-aventurados, quando nós estivermos com Ele, nós estaremos preenchidos por Ele, seremos providos diariamente por Ele. Tudo que fizermos irá prosperar, não porque é pela nossa força, não porque é pelas nossas condições, não porque nós somos ótimas pessoas e ótimas árvores, mas porque a fonte e a provisão para que nós façamos tudo isso está à nossa disposição, está ao nosso lado. E aqui é interessante porque muitas pessoas gostam de pegar esse versículo que diz assim: tudo quanto fizer prosperará. Que bom! Mas o texto está dizendo que o homem que tudo quanto fizer prosperará é o mesmo homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. O homem que tudo quanto faz prospera não é o homem que está querendo fazer o que ele gosta de fazer, não é o homem que está fazendo aquilo que ele acha que deve ser feito na vida, mas é o homem que vive a vida meditando na palavra e fazendo aquilo que o Senhor quer que ele faça. Por isso que tudo que ele faz prospera. Por isso que tudo que ele realiza dá certo, porque ele está vivendo debaixo da vontade de Deus. E a vontade de Deus não pode ser frustrada. Agora a comparação é: o homem bem-aventurado é uma árvore, enquanto que o ímpio, ele é uma palha. A árvore está enraizada. A palha está solta. A figura de palha aqui é a figura de algo que está sendo levado. Aparentemente a palha está livre, andando, solta. Ou seja, a palha é o homem que não vive debaixo da lei, é o homem que não vive preso a absolutamente nada. Mas tem um detalhe muito importante: a palha está morta. A palha não produz vida, a palha não produz fruto.
A palha não tem nada que possa ser aproveitado. E apesar do homem achar que está livre, porque ele não tem raiz, ele na verdade está sendo levado pelo vento. A comparação aqui é muito clara. O homem que serve ao Senhor, apesar de estar fixado, ele está fixado naquilo que lhe dá provisão. Enquanto que o homem que não serve ao Senhor, o homem que vive da forma que quer, ele está solto. Mas ele não está solto por si, ele está sendo conduzido. Ele está sendo conduzido pela maldade, pelo pecado. Ele está sendo conduzido por aquilo que Deus abomina. E ele não pode produzir absolutamente nada que traga vida. Então, aqueles que servem ao Senhor são como as árvores, mas aqueles que não servem são como palhas. E no final, o texto diz assim: porque o caminho dos ímpios traz destruição, mas o caminho dos justos Deus conhece. Aqui, claramente, o que nós vemos em Romanos lá no capítulo 1, onde Deus diz que Deus olhou para os homens que não obedeciam, que não queriam amá-lo, e os entregou às suas paixões. Aqui é como se Deus estivesse dizendo: o caminho dos ímpios traz destruição, e Deus os entregou. Deus está fazendo com que eles andem o seu caminho de destruição e deixando que as suas próprias paixões dominem suas vidas. Que o caminho escorregadio e o caminho que os leva à destruição está sendo trilhado. O ímpio que escolhe viver esse caminho, ele está procedendo rumo ao afastamento de Deus. Aquele homem que escolhe não viver com o Senhor, ele não tem condições nenhuma de passar a eternidade com Deus. O homem que escolhe viver pela sua própria vontade não tem condições nenhuma de passar a eternidade vivendo a vontade e desfrutando da vontade do Senhor. Então Deus está entregando esses homens. Mas há uma diferença, que o caminho dos justos o Senhor conhece. E novamente aqui, conhecimento bíblico não é conhecimento filosófico. Conhecimento bíblico é conhecimento com sentido. Quando o texto diz que Deus conhece o caminho dos justos, ele está dizendo que Deus cuida do caminho dos justos. Deus se importa com o caminho dos justos. Ele está caminhando junto conosco e Ele está trilhando esse caminho conosco, nos ajudando. Ele está nos dirigindo. Ele está sendo o nosso auxiliador, o nosso escudo. Ele está junto conosco, mesmo que sejam montanhas e mesmo que sejam vales, mesmo que sejam lugares maravilhosos, pastos verdejantes, ou mesmo que sejam desertos difíceis, Ele está conhecendo e caminhando conosco diante de cada caminho desse, diante de cada processo, e Ele tem preparado tudo isso para o louvor da sua glória. Aqui, queridos, há dois caminhos que é colocado. E isso nos remete ao que Cristo fala sobre as duas casas. Quando Jesus prega o Sermão do Monte e ele termina o Sermão do Monte, ele finaliza dizendo que o homem que ouve as suas palavras e que vive segundo as suas palavras é um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas o homem que ouve as suas palavras e despreza aquilo que ele falou é um homem que constrói a sua casa sobre areia. Aparentemente, o que Jesus está dizendo é que aparentemente ambos conseguiram fazer suas casas, mas que apenas no final, apenas no momento em que as coisas sejam provadas, é que a decisão do homem que construiu a casa sobre a areia se mostrará uma decisão equivocada. Aqui Jesus está dizendo que apenas uma decisão é a decisão correta. Não há diversas formas de viver em relação a Deus.
Ou você ama o Senhor, ou você o despreza. Não há meio termos. Entenda que a sociedade hoje, ela quer dizer que você pode viver com Deus de uma forma diferente. Você pode ser cristão sem se comprometer com Cristo. Você pode ser cristão sem se comprometer com os irmãos. Você pode ser crente, cantar louvores, mas você não precisa ter uma vida de santidade. Há uma visão equivocada de que você pode criar maneiras diferentes para se servir ao Senhor, mas não há maneiras diferentes, só há duas. Ou Deus é o Senhor da sua vida, e você se submete à vontade dEle, ou você é o Senhor da sua vida, e você faz o que você quiser. Não há mais de duas possibilidades, e é isso que o salmista está dizendo aqui. Você pode escolher qual a decisão que você quer tomar em relação à sua vida. Mas o salmo é extremamente categórico quando diz que nós não podemos escolher as consequências das decisões que nós tomamos em nossa vida. Elas virão. E a escolha correta, a escolha feliz, a escolha completa é quando você escolhe ser um bem-aventurado e viver segundo a vontade de Deus. O convite de Jesus, o convite do Evangelho, as boas novas do Evangelho é essa: é que diante do mundo, diante daquilo que existe, que não pode nos trazer satisfação, que não pode preencher a lacuna e o vazio que há em nosso coração, que não pode nos dar paz, que não pode nos dar tranquilidade, que diante disso tudo nós sejamos sensatos, que ouçamos a voz do Espírito Santo de Deus e que aceitemos viver de acordo com a sua vontade. Esse é o caminho que traz a vida, e esse é o caminho do bem-aventurado e daquele homem que é feliz. Esse tem que ser a nossa decisão. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, Deus, nós clamamos a Ti mais uma vez, Senhor, e ouvimos a Tua palavra e sabemos que a Tua palavra é viva, eficaz, e que ela vai até a parte interna do intelecto do coração humano. O Senhor vai lá no fundo, o Senhor toca a alma, e a Tua palavra está nos falando, e a Tua palavra está nos alertando que não podemos ter outras escolhas. Nós precisamos viver para o Senhor, nós precisamos amar o Senhor, nós precisamos obedecê-lo e nos submeter à Tua vontade. Deus, que isso, submeter à Tua vontade, viver para Ti, estar contigo, que isso não seja algo pesado, que isso não seja algo forçado, mas que isso seja algo prazeroso. Que o nosso prazer, que a nossa satisfação, que a nossa alegria esteja em Ti, Senhor. Que possamos descobrir a maravilha que é ter uma comunhão contigo, que é ter intimidade contigo, que é se relacionar com o Senhor e viver segundo a Tua vontade. Que possamos amar ao Senhor, Deus, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.